Bom dia. Hoje nós vamos estudar sobre as revoluções inglesas, três revoluções que aconteceram na Inglaterra, que foram muito importantes até para os dias de hoje. Que uma delas foi a Revolução Industrial, que deu pontapé ao desenvolvimento do comércio, das indústrias em todo o mundo. Vou colocar aqui para apresentar. Bom, das revoluções. Acho que tem alguém pedindo para entrar. Das revoluções inglesas, a Revolução Industrial. Bom dia, quem entrou agora. Nós vamos estudar sobre esse tema, certo? Qualquer dúvida, vocês vão abrindo aí o microfone e me perguntando, porque não dá para me ver o chat. E conforme for chegando alguém pedindo para entrar, eu vou minimizando e aceitando. Bom, pessoal, as três revoluções que nós vamos estudar hoje são Revolução Puritana, que aconteceu no século XVII, Revolução Gloriosa, também no século XVII, e a Revolução Industrial, século XVIII. Essas duas primeiras revoluções, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, elas foram preparando, vamos dizer assim, a chegada, né, da Revolução Industrial. Foi através dessas duas primeiras que a Inglaterra conseguiu se desenvolver economicamente, na verdade, muito antes, desde o governo da Rainha Elizabeth I, que a gente vai ver daqui a pouco. A Inglaterra vai se desenvolvendo economicamente e chega ao ponto, após a Revolução Gloriosa, de se tornar o primeiro país a desenvolver a indústria. Bom, para a gente compreender as revoluções puritana e gloriosa, primeiro a gente tem que analisar como a Inglaterra ela estava vivendo na época. Anteriormente, né, no século XV, século XVI, até chegar ao século XVII, que foi quando começaram as revoluções. Pessoal, a Inglaterra, antes da primeira revolução, que foi a Revolução Puritana, que foi também conhecida como Guerra Civil, ela era governada pela Rainha Elizabeth I e pelo parlamento. A Rainha Elizabeth era uma rainha que ela governava de acordo com o parlamento. Ela não tinha o poder absolutista, absoluto em suas mãos. Porque quem tomava, ela só poderia tomar decisões diante da aceitação do parlamento, que o parlamento, ele era formado por duas câmaras, duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Quem era a Câmara dos Lordes? A Câmara dos Lordes, ela era ocupada pelos lordes espirituais, pelos homens espirituais, ou seja, pela igreja, para aqueles padres, né, tanto da igreja anglicana, como também da igreja católica, já que a Inglaterra, ela tinha a formação dessas duas igrejas, a católica e a igreja anglicana. A gente vai ver daqui a pouco como ela surgiu, a igreja anglicana. E também pelos grandes proprietários de terras, que era a nobreza, certo? Que tinham os títulos de nobreza, os duques, os barões, os lordes, entre outros. Já a Câmara dos Comuns, ela era formada pela burguesia mais pobre, certo? Pelos os pequenos artesãos, pelos pequenos proprietários de terra. Então, essas pessoas faziam parte da Câmara dos Comuns e junto eles tomavam as decisões da Inglaterra. E eles também, vamos dizer assim,
que eles tentavam orientar a Rainha Elizabeth em todos os assuntos. Então, tudo que ela fosse fazer, primeiramente, ela levava a ideia para esse parlamento, e as duas câmaras, em votação, elas decidiam se iam estabelecer ou não aquele pedido da Rainha Elizabeth. Assim como também o parlamento levava as suas ideias para a Rainha Elizabeth, porque o parlamento, ele escolhia, aliás, ele tomava decisões, só que só era implantado também se a rainha concordasse. Se a rainha observasse algum empecilho naquela lei, ela pedia para ser reanalisada. Ela colocava o porquê que ela era contra e ocorreria uma nova votação, uma nova análise, para só depois lançar para a sociedade. E a Rainha Elizabeth, na época, ela foi tida como uma grande rainha. Por quê? Porque ela deu abertura para a burguesia, principalmente para a burguesia marítima. Ela concedeu empréstimos para essa burguesia marítima ter condições de construir navios, porque na época as grandes riquezas elas vinham das grandes navegações. Então ela concedeu empréstimos à burguesia, sendo que outros países, como a Espanha, Portugal, a grande frota naval pertencia à própria coroa. Já na Inglaterra, ela deu essa abertura para essas pessoas. Vocês estão ouvindo ou está travando? Tá tudo ok. Tá bom. E, no caso, ela também concedeu monopólios, que monopólios é o direito que é dado a uma pessoa, um grupo de pessoas, a ser o único responsável por vender um determinado produto, ou fabricar um determinado produto, ou então comercializar um determinado produto. Então, ela foi concedendo monopólios através de vendas. E também a Rainha Elizabeth, ela apoiou, de uma forma, vamos dizer assim, indireta, as ações de corsários. Que o que eram corsários? Eram piratas. Então, homens, né, que iam para os mares em busca de atacar os navios de outras nações e tomar suas riquezas. Então, a Rainha Elizabeth, de uma forma indireta, ela apoiou, ela não combateu esses corsários na Inglaterra, pelo contrário, ela deixou. Por quê? Porque esses corsários traziam riquezas para a Inglaterra, certo? E também ela incentivou as expedições às terras do Novo Mundo, que onde era esse Novo Mundo? Era, no caso, a América, mais especificamente onde hoje é os Estados Unidos, porque durante muitos anos, séculos, os Estados Unidos, as terras que eram os Estados Unidos, pertenceram à Inglaterra. Inclusive, eram chamadas de 13 colônias que pertenciam à Inglaterra, que a gente vai ver lá na frente. E ela estimulou também a fabricação de muitos produtos manufaturados, ou seja, pela utilização de pequenas máquinas na época, que fabricavam pouquíssimas unidades. Não era uma em larga escala, não, eram pouquíssimas unidades daquele determinado produto. Então, a Rainha Elizabeth foi vista como uma grande heroína para a Inglaterra durante seu reinado, porque ela deu chance a uma burguesia, antes pobre, a se enriquecer. E essa burguesia, ela vai tomando conta do parlamento, porque ela é detentora dos maiores recursos econômicos. E só lembrando, pessoal, a Rainha Elizabeth, ela é filha do rei Henrique VIII, que, no caso, é bom lembrar dele, por quê? Porque foi o pai dela, o Henrique VIII, que colocou na Inglaterra, criou na Inglaterra a chamada Igreja Anglicana, porque a religião oficial da Inglaterra era católica. Só que o seu pai, Henrique VIII, enquanto rei, ele queria muito ter um filho homem, né? E ele não teve.
um filho homem quando era casado com a sua primeira esposa. E, no caso, ele queria se divorciar da sua esposa para casar com outra, e a Igreja Católica não permitiu, né, um novo casamento. E ele não poderia permanecer como rei se não fosse abençoado pela Igreja Católica. Então, aí, ele se revolta e cria a sua própria igreja, a Igreja Anglicana, na qual essa Igreja Anglicana vai permitir um novo casamento para o rei Henrique VIII. E o rei Henrique VIII se casa novamente e, por ironia do destino, ele tem mais duas filhas, só que, no caso, duas meninas, né, e uma delas é a rainha Elizabeth. É a Elizabeth que depois se torna rainha. E aí não tem para onde correr, ele, no caso, falece, a rainha, aliás, a Elizabeth, ela se torna rainha, né, e começa a comandar a Inglaterra. Vocês poderiam perguntar, mas por que ele queria tanto ter um homem se de qualquer forma ela se tornou rainha? Porque ele tinha medo dela se casar e era normal nos acordos de casamento, os acordos de casamento serem feitos com outro príncipe, né, de outro país, de outra nação. Então ele tinha medo de uma outra nação vir dominar a Inglaterra, certo? Então por isso que ele queria tanto esse filho, porque aí no caso esse homem ele não iria correr o risco de perder a nação, no caso a Inglaterra. E, pessoal, essa igreja anglicana, ela existe até hoje, certo? E ela vai, essa igreja anglicana, ela vai, no caso, ela vai perseguir os chamados puritanos e presbiterianos, que, no caso, são o que hoje nós chamamos de evangélicos, né? Nós temos hoje a igreja católica e a igreja evangélica. Então, na Inglaterra não era diferente, existia a igreja católica, a anglicana e os protestantes, que se dividiu em dois grupos, os puritanos e os presbiterianos, certo? E aí, pessoal, a rainha Elizabeth, ela chega à sua morte, então ela foi muito gloriada por ela ter desenvolvido bastante o comércio na Inglaterra na época, século XVI, início do século XVII. E isso é que vai fazer com que lá na frente a Revolução Industrial ela aconteça, porque a economia da Inglaterra já estava em amplo desenvolvimento, desde a rainha Elizabeth. E aí ela morre, e no caso, ela não deixa herdeiros. Então, o parlamento começa imediatamente a procurar um parente mais próximo da rainha. E, no caso, eles encontram o rei Jaime I, o rei da Escócia. E aí, ele é convidado, parece que tem alguém pedindo para entrar. Acho que já entrou. Ele é convidado a assumir o trono da Inglaterra, para vocês verem tudo aquilo que o pai da rainha Elizabeth não queria, estava acontecendo com a morte da sua filha. Então, ele assume, lógico, né? Ele vai assumir um grande reino que está em desenvolvimento econômico. Ele já era rei da Escócia, porém, imediatamente, quando ele recebe o convite, ele não tem dúvidas do que ele vai fazer. Ele assume a coroa inglesa. E, no caso, ele dá início ao reinado na Inglaterra, morre, e quem assume é o seu filho, o Carlos, que recebe o título de Carlos I. E começa, assim, a chamada dinastia Stuart, que é a dinastia representada pelos escoceses, Jaime I e Carlos I. E esses dois reis, eles eram defensores do direito divino,
o direito aí, perdão, pessoal, ficou faltando o i. Os defensores do direito divino dos reis, ou seja, eles eram a favor do regime absolutista, eles não queriam o parlamento interferindo nas suas decisões. Só que, como já era lei na Inglaterra, ele assume a coroa. A gente vai falar mais agora sobre o Carlos I, porque no reinado de Jaime, ele não, é mais discussões entre o parlamento, ele logo vem a óbito, e seu filho assume. Então, o Carlos, ele tem conflitos com o parlamento, como seu pai, só que ele tem que aceitar. Então, o parlamento, temendo o Carlos, ele implantar novamente o absolutismo na Inglaterra e tirar o direito dos parlamentares, então o parlamento obriga o Carlos I a assinar um documento que chama Petição de Direitos, onde ele fica proibido de criar novos impostos sem a aprovação do parlamento, porque era o que ele ameaçava fazer. Ele dizia que a Inglaterra precisava ganhar mais, e era através dos impostos. Só que o parlamento não queria isso, porque sabia que a população já pagava muitos impostos, então não era justo. Só que aí, mesmo assim, mesmo assinando, né, essa petição, lá no ano de 1629, o Carlos I, ele dissolve, acaba com o parlamento. E ele cria no ano de 1634, aliás, ele traz novamente à tona um imposto que já não existia mais na Inglaterra, estava em desuso, que foi o ship money, que era, no caso, o imposto que era cobrado nas cidades portuárias, que não era mais cobrado. Desde a Rainha Elizabeth, ela tinha retirado esse imposto dessas cidades portuárias. E ele volta a cobrar esses impostos, e também era cobrado em caso de guerra. Se houvesse guerra, esse imposto seria cobrado da sociedade. Então, isso daí vai revoltando a população, e revolta mais ainda o parlamento, porque o parlamento vê tudo isso como uma traição, né? Já que o parlamento convida o seu pai, o pai do Jaime, a vir para a Inglaterra, se tornar rei, e, no caso, ele acaba desrespeitando as leis da Inglaterra, e implantando novamente o absolutismo monárquico, que já não era mais usado na Inglaterra. E aí, o que revoltou mais a população, tirando, no caso, os impostos, né? Revoltou muito os impostos, mas o que revoltou mais ainda a população foi porque o Carlos, ele passou a impor mesmo o anglicanismo e o catolicismo. Então, ele disse, vocês ingleses, agora vocês têm duas opções, ou vocês são anglicanos ou católicos. Não podem ser nem presbiterianos e nem puritanos, vocês decidam. E aí é tanto que muitos que foram perseguidos nessa época, que não quiseram se converter ao anglicanismo e ao catolicismo, eles fogem, esses presbiterianos e puritanos, eles fogem para as 13 colônias, que no caso hoje é os Estados Unidos. E aí, lá mais adiante, eles começam a povoar, a criar, né, instituições nas 13 colônias. E mais adiante ainda, que a gente vai ver lá na frente, eles conseguem até a independência das 13 colônias e formar, no caso, os Estados Unidos. Vocês estão compreendendo até aí, pessoal? Sim. E aí, diante de tantas imposições de Carlos, acontece a primeira revolução, que é a Revolução Puritana, ou também conhecida como Revolução Civil, porque foi uma revolução interna, né, que aconteceu de 1642 a 1649. Os católicos e anglicanos passam a apoiar o Carlos I, porque são beneficiados, né, por ele, já também porque no Carlos I era anglicano, e a sua esposa era católica, então por isso que ele ainda aceitava os católicos, por conta da sua esposa. E também ele é apoiado pela alta nobreza, os grandes proprietários de terra, que também se isentavam de impostos, assim como a igreja.
Então, eles apoiaram Carlos I, já os puritanos e presbiterianos e a gentry, que eram os pequenos proprietários de terra, aqueles que pagavam os mais impostos, a burguesia, que era, no caso, os pequenos comerciantes, que antes tinham muitos benefícios e que com o seu governo deixou de ter, passaram a apoiar o parlamento. Então, a Revolução Puritana foi uma luta entre Carlos I e seus apoiadores contra o parlamento e seus apoiadores. Lógico, de início, o exército da coroa começou a ganhar várias batalhas. É tanto que essa gentry, que eram os pequenos proprietários de terra, e a burguesia, os pequenos comerciantes, e os puritanos e os presbiterianos foram querendo abandonar a guerra. Só que aí chega um nome muito forte na guerra, do lado deles, do lado do parlamento, que foi o Oliver Cromwell. O Oliver, ele entendia muito de guerra, porque ele já tinha, no caso, tido experiência em guerras do lado da coroa. Então, ele, para tentar estimular de novo o retorno desses homens para lutar na guerra, ele diz, olha, quem se alistar, eu vou preparar o exército, e também nós vencendo essa guerra que nós vamos vencer, o que é que vai acontecer? Vocês vão receber títulos de nobreza. Ou então, se por um acaso vocês falecerem na batalha, os seus filhos vão receber títulos de nobreza. Então, como na época a população queria muito, esse título de nobreza representava muito para o indivíduo, então aí o exército ele foi ganhando força. Esse exército chamado New Model Army, que foi o novo modelo de exército implantado por Oliver Cromwell para o parlamento, que era era o recrutamento através de títulos. E esse exército foi muito bem preparado, e em 1946 o Carlos I foi derrotado e a República foi implantada na Inglaterra. Ou seja, houve uma total mudança no cenário político da Inglaterra, né? Porque sai de uma antes era uma monarquia parlamentar, sai dessa monarquia parlamentar por causa do Carlos I, retorna a uma antiga monarquia absolutista, e agora passa a ser um país republicano. Só que assim, quando eles vencem, eis uma questão. O parlamento, junto com os presbiterianos e os puritanos, eles não conhecem o que é uma república. Então, eles têm medo. E eles propõem, no caso, a Oliver, o quê? Tentar fazer um acordo com Carlos I, já que ele foi derrotado, e dar continuidade à monarquia parlamentar, que era realizada pela Rainha Elizabeth. Só que o Oliver, ele não aceita. Não aceita, e ele, como muito forte, né, tendo o apoio do exército, ele manda logo prender o Carlos I, manda o Carlos ainda preso logo no início, ele consegue fugir com sua família para uma ilha inglesa e fica lá por um bom tempo. E no caso, o Oliver Cromwell, ele manda acabar com o parlamento dos lordes. Fica só com o parlamento dos comuns, que eram seus apoiadores, que estavam querendo apoiar o Oliver. E assim ele implanta a República e ele se torna o grande líder da Inglaterra enquanto República, e ele assume as decisões administrativas e militares. Como eu falei, ele deixa só uma Câmara. Botei aí Câmara, minha gente, é Câmara. Perdão. Só uma Câmara, né, do Parlamento, que se torna unicameral, que é aí os comuns que vão ajudar o Oliver a tomar as decisões. A primeira coisa que ele faz é mandar trazer de volta o Carlos e manda decapitá-lo, matá-lo, para não ter perigo dele fazer um levante e tomar o poder dele.
E aí, outra coisa que deixou a população, a gentry e os burgueses, né, os pequenos comerciantes, muito felizes, foi a extinção dos impostos, das taxações que eram arbitrárias, que era cobrada pelo Carlos I. Então, eles deixaram ele deixou de cobrar esses impostos dos pequenos comerciantes, dos pequenos proprietários de terra. E ele retornou a cobrança dos impostos para os grandes proprietários de terra e para a igreja, que antes não pagava. E também ele cria para a Inglaterra, que vai desenvolver muito a Inglaterra economicamente, vai deixar a Inglaterra muito mais rica, os chamados atos de navegação. Que o que é o ato de navegação? A partir do ano de 1651, todo produto que fosse chegar à Inglaterra teria que chegar em um navio inglês, um navio da Inglaterra. E aí a produção de navios dos burgueses da Inglaterra aumentou muito, porque precisava de uma frota muito grande para poder dar de conta de tantos produtos, de tanta matéria-prima que a Inglaterra precisava. Então, isso deixou a economia muito alta e os burgueses, os comerciantes, muito felizes. E no ano de 1653, Oliver, gostando do poder, né, e temendo perder o poder, porque o parlamento estava ali, mesmo tendo sido tá só em uma câmara, a Câmara dos Lordes estava viva de uma certa forma. E eles estavam tentando encontrar uma maneira de barrar o Oliver, né, tirar o Oliver do poder. E aí, o Oliver, em 1653, resolve dissolver o parlamento, acabar também com o parlamento comum, a Câmara dos Comuns, porque eles tinham medo da Câmara dos Comuns se aliar com os lordes novamente e retirar ele do poder. E ele se torna um ditador, só que ele já tinha criado muitos benefícios para a Inglaterra, né? E a população já gostava dele. Só que aí ele chega, lógico que ele fez muitas atrocidades também, porque era o normal da época, né? Ele mandou prender vários opositores, matar, inclusive o rei, né? O antigo rei, o Carlos I. Então, ele tinha as suas discórdias. Só que no ano de 1658 ele chega a falecer e seu filho assume o poder, o trono republicano. Não era rei, mas ele via aquela administração, né, aquele cargo como um trono. Então, seu filho assume o poder, porém ele não aguenta a pressão do parlamento que está ali tentando retomar o poder, ele renuncia e o parlamento se aproveita dessa renúncia, se forma novamente e convida quem? O filho herdeiro do Carlos I, que recebe a coroa inglesa, aceita, né, o convite, se torna rei e recebe o título de Carlos II, assumindo o poder da Inglaterra. E aí volta, né, ocorre a restauração da monarquia parlamentar. Ele não volta, o Carlos II, com a monarquia absolutista. Por quê? Porque ele viu, ele fez um acordo com o parlamento e ele teve medo, no caso de acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com seu pai, no caso, ser morto, ser decapitado, né? Por outro revoltoso. E aí ele assume o poder em acordo com o parlamento. Só um minuto aqui, pessoal. Só dar uma pessoa aqui me perguntando rapidinho da escola. Nós estamos já terminando. Só um minuto.
Voltando aqui, o Carlos I, ele assume o poder, vai governando junto com o parlamento, só que chega a sua morte, pessoal. E aí, quem assume a coroa é o seu irmão, o Jaime, que recebe o título de Jaime II. E, no caso, o Jaime II, ele começa a governar junto com o parlamento, né, aquela monarquia parlamentar, só que ele resolve fazer algo que desagradou o parlamento, que foi isentar a igreja dos impostos. E, com isso, o parlamento entra em contato com o genro do Jaime II, o Guilherme de Orange, né, o holandês, que era casado com a filha de Jaime II, e faz um acordo com ele. Diz, olha, vamos dar um golpe no Jaime II, tirar ele do trono, já que você é o genro dele, é o próximo sucessor dele, na linha de sucessão, né, como genro. Então, a gente logo tira ele do poder, você assume, e você faz logo um acordo conosco. A gente vai agora governar a Inglaterra em uma monarquia parlamentar constitucional. E aí o Guilherme de Orange, né, não decisão, ele aceita, faz o acordo e dá um golpe junto com o parlamento em Jaime II, retirando ele do poder. Jaime II, ele nem tenta lutar. Ele logo, quando ele recebe a notícia, que foi disposto, né, retirado do poder, ele aceita de boa, porque ele quer mesmo é salvar a sua vida, ele não quer morrer igual o seu pai. E aí, o Guilherme de Orange implanta na Inglaterra, junto com o parlamento, a monarquia parlamentar constitucional. Que o que é isso? Qual a diferença da monarquia parlamentar para a monarquia parlamentar constitucional? É que na monarquia parlamentar constitucional, agora vai existir um documento, né, a Constituição, no qual os cidadãos eles vão saber de todos os seus direitos, que é o chamado Bill of Rights. Então, a partir da monarquia parlamentar, todos os cidadãos, quando quiser saber se seus direitos estão sendo desrespeitados, vão lá e leem a Constituição. E isso é muito bom para as demais nações, porque elas também vão criando as suas constituições, vão tendo exemplos de constituições, e a população vai ganhando com isso. E aí, após a Revolução Gloriosa, pessoal, o Guilherme de Orange, só um minuto aqui para responder de novo, mas a gente já está terminando. Então, pessoal, o que é que tem a ver a Revolução Gloriosa com a Revolução Industrial? Foi porque o Guilherme de Orange, ele deu liberdade de pensamento às pessoas, ele deu abertura para o conhecimento científico, e aí as máquinas foram sendo criadas, inclusive a máquina a vapor, né, que foi utilizada na industrialização, foi o pontapé da industrialização. A economia da Inglaterra já estava muito forte, né, desde da Rainha Elizabeth, e foi crescendo. E aí, com essa abertura científica, a Inglaterra, vamos dizer assim, que explodiu economicamente. E aí se instalou-se a Revolução Industrial. Pessoal, só faltam, no caso, 10 minutos. Então, não vai dar tempo eu passar a Revolução Industrial hoje. Também fica muito cansativo para vocês. Então, eu vou parar por aqui, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, só é me perguntar. E na próxima aula, eu não vou passar a atividade hoje. Na próxima aula, a gente encerra
esse capítulo com a Revolução Industrial, e aí a gente faz um exercício, tá bom?